Boa noite, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Agradecemos a você pela sua atenção e passar conosco meditando na palavra do Senhor nesses poucos minutos. Nós pedimos que o Senhor abençoe, abrindo vossos entendimentos para compreender a palavra do Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo de 8 a 17. Gênesis 9, 8 e 17. Abra sua Bíblia para nos acompanhar na leitura. Assim diz o Senhor através de sua palavra escrita: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpetuar gerações. Porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Querido Pai, a Tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através dessa meditação, para que seja engrandecido o Teu nome. Abre o entendimento daqueles que estão ouvindo, Pai, a Tua palavra, que o Espírito Santo dê entendimento, e entendendo a Tua palavra, os que ainda não tiveram encontro real contigo possam tê-lo ao ouvir a Tua palavra. Te pedimos no nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Deus forma uma nova aliança com o homem. Deus, após o homem pecar, Ele faz uma nova aliança. Aliança é a mesma coisa que pacto, né? Então, a nova aliança de Deus com o homem. Antes do dilúvio, Deus havia estabelecido uma aliança com Adão e Eva. Era a aliança da obediência, né? Aliança da obediência. Essa aliança, como eu disse, o pacto com a humanidade, a aliança com o homem era com o homem sem pecado. Lembrando que essa aliança era com o homem sem pecado. Era a aliança da obediência a Deus. Deus, Ele exigiria do homem obediência. Estava estabelecida essa aliança. Isto nós vimos com a árvore da vida. Havia ali a aliança de Deus com o homem. Havia esse pacto entre Deus e o homem. Deus estabeleceu. Então, a obediência era o sinal de que o homem, ele continuaria na presença de Deus. Mas o homem, ao pecar, ele atraiu para si o pecado e a morte. E a ira de Deus caiu sobre ele. O homem chamou então a ira de Deus. Então, todo o pecado, toda a ira caindo sobre Adão veio sobre a humanidade. O homem pecou, desobedeceu. E Deus então, Ele agora vai estabelecer uma nova aliança. Quando ele desobedece, além do pecado, ele atrai também a morte física, né? Também a morte espiritual. Veio a morte espiritual, veio a morte física.
A morte espiritual do homem atraiu todo tipo de enfermidade para o corpo humano. Então o corpo humano atrai as enfermidades, e isso vem também a morte. A segunda aliança, a outra aliança que Deus fez, é a aliança com Noé. A aliança com Noé era a aliança da salvação pela graça, tá? Então o que é a graça? A graça é o dom imerecido de Deus para o homem. Então Deus estabeleceu um pacto, uma aliança com Noé, que era a aliança pela graça. Qual era o sinal visível dessa aliança pela graça? Era a arca de Noé. Deus mandou que Noé construísse uma arca. E Noé, ele fez isso. O povo, Deus já tinha dito que iria destruir com o dilúvio. Ou seja, se o povo se arrependesse, então ninguém seria destruído. Mas aqueles que se arrependessem, então teria salvação, a graça de Deus. E era através daquela arca. Isso nos é visto, nos prova de que somente Noé e a sua família foram salvos. Então Noé foi salvo, ele e a sua família. E pela graça de Deus, não foi porque Noé, ele era bom, não foi por obras de Noé, mas foi por graça e misericórdia de Deus para com o velho Noé. A aliança de Deus depois do dilúvio com toda a humanidade, né? Aliança depois do dilúvio com todos os seres humanos. Então Deus estabelece agora uma aliança com todos os seres humanos. Assim que Noé saiu da arca, Deus então faz uma aliança com Noé. Mas é uma aliança da advertência. Vamos olhar que a aliança da advertência, né? Então, qual era essa aliança da advertência? A aliança, por que ela é chamada, digamos assim, é a aliança da advertência? Que aliança era essa? Era a aliança do arco, né? O arco-íris, do versículo 13 ao versículo 17, Deus ele fala desta aliança, que toda vez que o arco-íris aparecesse nas nuvens, então Deus estava dizendo ao homem que ele, Deus, não mais destruiria o mundo com dilúvio. Então, quando esse arco aparecesse, era um retrato, era então um aviso de Deus, Deus avisando a humanidade de que ele puniria a humanidade com seus crimes e seu pecado. Então, o arco-íris é um aviso, é essa aliança que Deus fez, que ele não iria mais destruir a humanidade, nem a criatura de Deus, as criaturas que ele fez com o dilúvio, mas que esse arco é um aviso de Deus, uma advertência de Deus para os homens, de que ele pune o homem com pecado, por causa do seu pecado, com seus crimes. Deus então, ele pune esse homem. Essa é a punição de Deus. Então essa aliança do arco-íris é uma aliança da advertência. Então as pessoas estão brincando, usando até o arco-íris para outras coisas que são abomináveis ou abominável aos olhos de Deus. E essas pessoas também, elas não olham para isso e vendo que isto também, elas são advertidas por Deus de que Deus as castigará. Deus as castigará. Nenhuma vai escapar do castigo divino. Então ele está revelando que a terra será destruída agora por meio de fogo. E ele diz agora, olha, agora eu vou destruir a terra por meio de fogo. Onde é que está escrito isso? Vamos olhar lá para segunda epístola de Pedro. Vamos olhar para a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha o que o apóstolo Pedro nos diz aqui, segunda de Pedro 3 e 7. Pedro diz, ele fala assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, agora a Bíblia está revelando que Deus não vai destruir mais com água,
mas assim agora com fogo, diz o apóstolo Pedro. Então o sistema atual mundial está reservado para o castigo futuro. O sistema atual mundial está reservado para o castigo no futuro. Assim, ou do mesmo modo, como aconteceu com a criação e o dilúvio, ou seja, o dilúvio destruiu a criação. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos está afirmando aqui que isso vai acontecer. Então, Deus, Ele tem reservado tudo isso para o dia do juízo. E Ele está avisando, essa é a aliança. Olhe bem, é um aviso, é uma advertência de Deus, o arco-íris. Então, esse mundo está entesourado para o fogo, como diz o apóstolo Pedro. Está entesourado, guardado para o fogo. O arco-íris posto por Deus no céu mostra que Ele não punirá a humanidade por meio da água, mas sim por fogo agora. Não é mais o método de Deus, a água, em destruir o homem. Deus não vai mais usar esse método, mas agora sim, a terra, a Bíblia nos mostra, aguarda o dia do juízo e da destruição dos ímpios. A terra está aguardando o dia do juízo, da destruição dos ímpios, segundo nos diz a palavra de Deus. Agora, os santos redimidos não estarão presentes nesse dia dessa destruição da terra. Os santos redimidos estarão livres desse juízo, porque Deus, pela sua graça, assim o fez. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, olha o que Paulo ele nos diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, aí o apóstolo Paulo, ele diz assim: e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora veja bem, capítulo 5, versículo 9, olha o que Paulo nos diz aqui: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os crentes em Cristo Jesus estão livres, salvos por Cristo Jesus, estão livres desse juízo vindouro, mas a humanidade sem Deus, a humanidade rebelde, que tem se rebelado contra Deus, ela vai enfrentar isso aqui. Então a Bíblia está dizendo, Deus pronunciou esse juízo, e esse dia vai chegar, quando Ele vai destruir tudo isso, agora diz a Bíblia, com fogo. Por quê? Porque o homem continua em rebeldia contra Deus. E como eu posso escapar? Há uma solução? Sim, há uma solução. Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, se não vem de vós é dom de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, olha só, e ele diz no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui, mediante Jesus, por intermédio de Cristo, o homem é livre desse dia do julgamento. Deus está advertindo. Então, aqueles que observarem esse julgamento, aqueles que buscarem o Senhor, aquele que se entregarem a Ele, reconhecendo o seu estado de pecado, reconhecendo que você, sem Cristo, não pode herdar o reino dos céus. Ele disse a Nicodemos: se não nascer de novo, tu não poderás entrar no reino de Deus. Sem nascer de novo, você não poderá jamais deixar de participar desse juízo vindouro, da destruição final. Deus enviou Jesus para que você fosse salvo, para que nós fôssemos salvos através dele, de sua obra meritória lá na cruz do Calvário. E é isto que Deus está fazendo hoje, advertindo a humanidade, dando uma oportunidade, como Ele deu lá na época de Noé, e hoje essa mesma oportunidade está sendo dada. Cabe ao homem agora dizer sim ou não para Deus. Cabe você agora dizer sim ou não, pois Deus, Ele quer te salvar. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos meditando, de reflexão aqui da palavra do Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos pela Tua graça, de nos ter abençoado, Senhor, com esses momentos de falarmos da Tua palavra, Tua graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor venha abençoar os que ouviram a Tua palavra,
que ela possa, ó Deus, encontrar guarida em cada coração, que haja arrependimento, reconciliações, consagrações de vida. Te pedimos, em nome de Jesus, salva a nossa nação brasileira. Tem misericórdia da nossa nação, dá direção ao presidente da República, para ele conduzir o nosso país dentro dos princípios da tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.